Oi, aqui é o seu anfitrião de sempre, Lucas Lopes. Antes de a gente começar esse episódio, eu sinto que eu deveria avisar você que hoje a gente vai falar um pouco de política. Não de política em si, mas com certeza o assunto de hoje tem a ver e vai passar por esse tema. Então, se você não tiver afim, não tiver com cabeça para isso, tudo bem, eu recomendo que você pule esse episódio. Agora, se você é um dos poucos corajosos que está disposto a enfrentar um assunto talvez um pouco mais ou um pouco menos palatável, eu posso prometer uma pequena recompensa para você no final, em forma de talvez uma pequena lição ou um novo ponto de vista que vai deixar a vida mais fácil. Não porque a vida em si ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. Bem-vindos ao episódio 6 de Intempéries. Depois de todo o furor e ânimos acirrados, irritação, oriundos desse período eleitoral intenso que a gente viveu, hoje é segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022, um dia depois das eleições. Eu percebi, enquanto eu estava caminhando do trabalho, que tinha um silêncio entre as pessoas, sabe? Um silêncio incomum, um silêncio que eu nunca vi no brasileiro. Eu nunca tinha visto brasileiro tão sério. Se a gente excluir as extremidades barulhentas que ficaram à noite comemorando ou chorando de forma histérica pela subida de um descondenado ao poder, a gente conseguiu ouvir um silêncio. Uma mistura de medo com constrangimento, insegurança, de dizer a sua opinião sincera e ser julgado por isso, de qualquer lado que fosse. O povo parecia se sentir maculado por ter que escolher entre o sujo ou o mal lavado. Em uma das minhas sessões com a minha psicóloga, eu comentei com ela que o brasileiro, de maneira geral, tem uma espécie de brasileiro que me irrita desde quando eu tinha uns 14 anos, na 8ª série. Ela quis saber o motivo, entender melhor o que eu queria dizer com aquilo. Então eu expliquei, contei pra ela um episódio bem específico que aconteceu comigo naquele ano de 2008. Quando eu tava na 8ª série, eu fui pra uma sala de aula que tinha uma gente muito baderneira, sabe? Que não tava muito afim. Eles não calavam a boca, conversavam o tempo todo, eram barulhentos e, sobretudo na aula de português, cuja professora era uma descendente de japoneses, bem magra, de voz doce, mirrada, de forma que ela não conseguia controlar muito bem a sala. Eu me lembro de olhar pra ela com piedade, sabe? Ela estava sempre tão bem vestida, ela tinha uma postura, um corpo esguio de modelo e usava umas joias discretas, assim, que se você olhasse e prestasse bem atenção, você percebia que de trás de uma professora simples, mundana, comum, tinha uma mulher muito bonita e interessante. Eu me lembro de pensar, coitada dessa mulher, ela não pertence a esse lugar. Era como se ela fosse uma flor de lótus no meio do lodo do ensino público brasileiro. Um dia, a bagunça da sala escalou tanto, num nível que ela simplesmente passou a ignorar o barulho e continuou falando, explicando e dando a aula dela como se falasse sozinha. Alguns poucos alunos tentavam prestar atenção, mas o barulho era tão alto que era um pouco difícil de ouvir o que ela estava dizendo. Eu me lembro nessa época, eu sentava numa carteira que ficava um pouco mais para trás da sala, um pouco além da metade da sala. A professora notou que eu não estava conseguindo ouvir direito, que eu estava tentando prestar atenção, então ela fez um sinal com as mãos para que eu me sentasse em uma das carteiras da fileira da frente, que estavam vagas. Ao perceber isso, uma menina da sala, que tinha uma voz muito estridente e irritante, se chamava Flávia, que até então
estava de costas para o professor e conversava sem parar com a sua amiga, ela se sentiu meio menosprezada, talvez, e disse que também queria sentar ali na frente para, em suas palavras, aprender mais. A professora, num último esforço de tentar conter a sala, disse: "Tudo bem, pode vir, mas então você tem que parar de conversar e prestar atenção." Ela concordou e foi, o que resultou em mais alguns outros alunos, igualmente carentes de atenção, terem uma atitude semelhante. "Ah, eu também quero. Deixa eu sentar aí na frente também, professor. Eu também quero prestar atenção. Eu também quero aprender." A professora, então, usando o que eu imagino ter sido o máximo da sua paciência, disse: "Pô, gente, eu tô aqui falando e vocês não estão nem aí. É só ficar quieto e prestar atenção." Eles concordaram e alguns deles até pularam algumas carteiras para frente para prestar mais atenção. Resultado: agora o barulho, a conversa e a baderna estavam nas carteiras da frente e nem mesmo aqueles que estavam do lado da professora e que queriam prestar atenção conseguiam. Eu sinto que o brasileiro ele é exatamente desse jeito. Ele não quer nada com nada. Ele não tá afim de nada. Ele tá afim de uma cervejinha e uma carninha no fim de semana. Mas quando aparece alguém que quer um pouco mais, que tá disposto a fazer um esforço maior para ter esse algo a mais, aí a infantilidade e a carência de atenção toma conta do brasileiro e começa, tal qual a Flávia lá da 8ª série, a gritar: "Ah, eu também quero." E aí as pessoas se dignam, às vezes, a explicar e a dizer: "Tudo bem, você pode, mas então você precisa seguir determinadas regras de convívio mútuo, seguir leis, não ser desonesto, não ficar usando jeitinho brasileiro para arrumar atalho para as coisas, né? Especialmente em detrimento de outras pessoas." E aí as pessoas prometem: "Não, tudo bem, eu vou mudar e eu vou ser honesto." Só que rapidamente elas voltam para os velhos hábitos. Só que agora elas estão numa posição melhor do que a de antes e, por estarem nessa posição, atrapalham ainda mais aqueles que querem algo melhor e que agora, por causa disso, vão ter uma vida um pouco mais difícil, porque o barulho agora está bem do seu lado. Os candidatos que disputavam o segundo turno das eleições são um retrato fidedigno desse povo. Infantil, imediatista, mimado, sensível demais para a vida de verdade. Um povo que não entende que para melhorar tem que fazer esforço, tem que tirar a roupa da soberba e vestir a humildade, sobretudo diante de Deus. Um povo que aprendeu que é na base do grito e do chororô que se conquista aquilo que se quer. Voltando ao silêncio que eu ouvi hoje indo para o trabalho, eu rezo para que esse silêncio enlutado do brasileiro seja um silêncio de autoanálise. Que a gente finalmente chegue à conclusão que devemos todos parar de terceirizar a culpa e assumir a responsabilidade e as rédeas da nossa vida, como homens e mulheres e adultos que somos. Porque a alternativa disso é o suicídio, que começa com suicídio moral, daí então cultural e, por fim, o literal. Para finalizar o episódio de hoje, eu gostaria de citar um texto publicado hoje, no dia 31, pela Gazeta do Povo, intitulado "Como sobreviverá a esquerda sem ter Bolsonaro para culpar?" Apesar desse texto estar se dirigindo e falando especificamente da esquerda, que é muito propício, eu acredito que, em certa medida, ele também sirva para a direita. Então, o texto diz o seguinte: "É possível que alguns insistam em apontar o dedo para Bolsonaro, agora rebatizado de a herança fascista de Bolsonaro. Mas tenho cá para mim que o problema é mais profundo, e por isso o esquerdista sobreviverá à nova realidade à base dos placebos preferidos dos progressistas, o hedonismo, que de mão dadas com o cinismo e com o niilismo, tenta porque tenta desposar essa infelicidade mal disfarçada de prazer, alegria e, sobretudo, orgulho."
Esse episódio usa áudio da Blue Dots Session e trechos da matéria publicada pela Gazeta do Povo, Como sobreviverá a esquerda sem ter Bolsonaro para culpar. O podcast Intempéries volta, provavelmente, na semana que vem. Enquanto você espera pelo próximo episódio, que tal seguir o podcast no seu tocador, dar uma nota para ele e comentar com os amigos? Talvez ajude alguém. Até breve. Tchau, tchau.